Graça e paz, meus amados. Mais uma vez a gente aqui, meu nome é Matheus Delfino. Vamos conversar um pouco mais sobre os frutos do Espírito. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da fé, né? Essa fidelidade. E estou aqui com meu amigo Rafael. Muito bom estar contigo novamente, Matheus. Podemos falar mais um pouco, né, sobre o fruto do Espírito. Isso é muito bom. A gente vai ter como texto base, que a gente tem usado muito a respeito nessas aulas, né? A gente vai ter lá Gálatas 5, 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Precisamos sempre relembrar isso, né? Isso é verdade. E algo que nós temos visto, né, ao longo desses estudos que nós temos feito aqui na igreja, a gente vê como que 2 versículos, Gálatas 5, 22 a 23, tem gerado conteúdo tão rico pra gente, para nós podermos crescer, né, na nossa caminhada. Tem sido algo muito bom pra gente, para que possamos crescer, aprender do Senhor e isso nos ajudar na caminhada. E isso acaba sendo, em determinados momentos, um alerta, né, algo que precisa ser mudado em nossas vidas, né? Mas também, principalmente, como algo inspirador. E nós ouvimos esse conteúdo, em ver a experiência dos nossos irmãos aqui na igreja, e da presença de Deus, e como isso transforma vidas, e como isso nos inspira a prosseguir, né? E a crescer cada dia mais. É interessante, né, quando a gente entra nesses detalhes, fé, a gente vai começar a conversar aqui um pouco mais sobre, mas a gente às vezes tem como um termo tão simples e tão, de certa forma, tão batido, que na teoria todos nós sabemos o que é fé, e quando nos dedicamos a estudar um pouco mais dentro da Bíblia sobre o que é fé, a gente aprende sempre mais um pouco. É interessante o quanto esse fruto do Espírito aí a gente já conversou sobre isso, né? Não é algo momentâneo, nem sentimental, mas é uma condição espiritual, mas o quanto isso também vai sendo renovado dentro de nós. O quanto isso a gente vai progredindo. E a gente vai olhar isso, a fé como o fruto do Espírito, que vai além de simplesmente acreditar em Deus. Trata-se de viver de forma fiel, confiável e constante diante dele. Enquanto a fé salvadora é o meio pelo qual o homem é justificado, e isso a gente pode perceber lá em Efésios 2:8, o fruto da fé manifesta-se como fidelidade, lealdade e confiança contínua no relacionamento com Deus e com os outros. E algo individual, é algo que a gente precisa. Por mais que nós estudemos, nós precisamos viver. E as coisas de Deus são muito bacanas, né? Nós aprendemos, mas sem viver isso, sem colocar em prática, é impossível. Porque fé é igual você falou, vem a teoria daquilo que está relacionado tanto à fidelidade, né? Essa lealdade, confiar em Deus, mas viver isso no dia a dia. Ser fiel a Deus, há essa relação da fidelidade, de ser fiel. E a gente precisa, isso vem no dia a dia, a gente precisa caminhar seguindo a Deus, né? E tendo a certeza que a presença dele é constante em nossas vidas. Se nós deixarmos isso de lado, vamos passar por sufoco, né? Aí volta lá atrás naquele outro bate-papo que nós tivemos sobre a paz, né? Nós vamos acabar perdendo a paz. Isso é verdade. Se a gente não conseguir ligar todos esses gomos do fruto do Espírito, né? E transformá-los em um único fruto, né? No grego do Novo Testamento, a palavra mencionada, utilizada, é pistis, que pode significar tanto fé, como crença e confiança, quanto fidelidade, um caráter firme e confiável. Portanto, o Espírito Santo no cristão gera não apenas a capacidade de crer, mas também de permanecer fiel, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos para isso, né, Rafael? A gente sempre vai olhar esse fruto, o fruto do Espírito, ele vem trazer em nós esses gomos, como você citou,
mas o Espírito ele vem tratar isso sempre como algo muito concreto e não circunstancial. Nós já conversamos em outras aulas sobre isso e a gente vai ver que todos esses gomos do fruto, ele vem para que nós possamos amadurecer e não olhar circunstâncias, Sim. mas olhar para algo que é maior. E a fé, ela vem para isso. A fé vem no cristão, o Espírito Santo vem gerar no cristão uma decisão, uma condição de permanecer fiel, mesmo quando as circunstâncias já não são favoráveis. Independente do que está acontecendo, nós permanecemos. Sim. Porque o Espírito Santo, ele gerou em nós a capacidade de crer e de permanecer. Essa fé que está sendo gerada em nós. É isso, daí nós vamos aprendendo, né? Independente de estarmos passando por bons momentos, momentos bons ou momentos ruins, de ficarmos, né? Ser fiel durante o período de bonança é muito fácil, né? Mas quando a gente enfrenta lutas, são os momentos difíceis, né? E isso vai mostrar de como que está o alicerce da nossa vida cristã. A gente não precisa só acreditar que Deus existe, mas a gente tem que crer no caráter dele e nas suas promessas. Essa é a base. E muitas das vezes a gente vai ser confrontado com aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. Humanamente são questões impossíveis, mas nós temos a promessa de Deus e sabemos que é um Deus que está conosco, que ele pode fazer coisas maravilhosas. Tudo aquilo que for da vontade dele vai acontecer, independente de não conseguirmos ter até uma explicação plausível para aquilo, né? Que muitas das vezes acontece isso também, né? Essa necessidade de crer no seu caráter e nas suas promessas, ter essa fé como algo concreto. A gente vai olhar lá para Hebreus 11:1, o autor está dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Sim. É muito interessante quando a gente vai olhar para a fé, né? E a gente vai ter esse entendimento do firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não veem. E isso nos ajuda a não nos paralisarmos, né, de medo ou com dúvidas diante de situações que nós enfrentamos. Porque nós temos a confiança em Deus. E essa confiança nele, no seu caráter, nas suas promessas, vai superar todos esses medos e essas dúvidas, né? E ele vai nos levar a descansar na vontade de Deus, independente de compreendermos ou não todos os caminhos que o Senhor tem pra gente. Muitas das vezes não entendemos, mas sabemos que ele tem um propósito e sabemos que ele é aquele que dirige as nossas vidas, e para tudo tem uma explicação. Hoje não conseguimos enxergar, né, Mateus? Mas Deus sabe o propósito de tudo aquilo que a gente passa. Ele não quer que vivamos de sofrimento aqui nesse mundo. Tudo tem um propósito. Isso mas é difícil entender. É difícil, principalmente quando você está naquele momento difícil. Isso é difícil entender. Quando esse momento passa, a gente olha lá para trás e vê que Deus esteve conosco o tempo todo, né? Mas esse é o nosso desafio, né? É tentar viver daquilo que a gente espera, né? E não buscando o visual daquilo que está aos nossos olhos humanos, né? Ela relembrando o seu texto lá de Hebreus 11:1. É interessante quando nós olhamos para isso, né, a respeito da fé. É literalmente aquilo que a gente tem tratado muito a respeito do fruto do Espírito não ser algo sentimental, ser uma decisão, e entender que o fruto ele é do Espírito, então ele parte de algo espiritual. E que essa fé produz em nós uma certeza espiritual da obediência. Como você disse, a gente muitas das vezes não entende o contexto, mas a fé nos leva a crer, a acreditar e, mais que isso, ter a certeza que, por mais que não entendemos se superaremos ou não, também já não importa, mas entendemos que a vontade de Deus, que é uma vontade suprema e soberana, ela paira sobre nós. Sim. Ela paira sobre nós. E é isso que a fé ela produz dentro de nós, essa obediência
mediante a promessa e ao caráter de Sim. Deus. E nós temos visto até a forma que a nossa própria liderança aqui, né, do nosso pastor aqui na igreja, tem abordado. Não são palavras voltadas, a gente está falando de um estado e não de um momento, né? Não é a gente vê que as palavras não vão, nessa igreja, não vão tratar simplesmente uma emoção, aquilo momentâneo, que a pessoa sai daquele momento e ela acaba se perdendo, né? Mas sim vem trazendo aquelas palavras que a gente vai vendo o agir de Deus de tocar os nossos corações, que a gente precisa ser transformado. E a palavra, ela vem de uma forma tremenda, né? Tem vindo para todos nós aqui na igreja, em todos os momentos que a gente tem estado aqui, né? E Deus tem tratado isso conosco, tem sido um momento de renovo. Então, até para a nossa própria caminhada como igreja, nesse novo momento nosso aqui no Conforto, a gente tem visto isso, né? E como que tem sido bom, como nós temos crescido aqui nesse contexto, né, de tanto de paz como de caminhada, de fé, de conseguir enxergar o propósito de Deus nas nossas vidas também, não só como cristãos, mas como igreja também, né? A gente vai olhar para a fé e é interessante quando nós entendemos que o apóstolo Paulo é quem escreve aos Gálatas, e aí nós temos no apóstolo Paulo aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento, que nos ensinou, né? Aquele que doutrina, aquele que ensina após a diáspora da igreja. E a gente vai ver ele escrevendo, por exemplo, em Romanos 1,17, que o justo viverá da fé. Nós que fomos justificados, viveremos da fé. Em 2 Coríntios 5,7 ele também vai dizer: andamos por fé e não por vista. Aquilo que fazemos e realizamos, tudo aquilo que sonhamos, o lugar onde pisamos, as coisas onde acessamos, já não acessamos pelo aquilo que vemos. Sim. Porque o que vemos é circunstancial, mas acessamos pela fé. Esse é o nosso desafio, né? Porque nós somos seres espirituais. Se nós não tentarmos focar só naquilo que é carne, naquilo que é mundo, a gente não vai conseguir enxergar nada de Deus. E é um momento que isso vai nos abalar com certeza. Porque como que eu vou acreditar em algo que eu não vejo, que eu não consigo entender, e é uma experiência individual que precisamos ter. Não tem como eu te fazer ter mais fé e nem você me fazer ter mais fé. É claro que o nosso testemunho vai ajudar, vai inspirar, mas é uma decisão que devemos ter, né? De caminhar, de realmente entregarmos nossas vidas para Deus e falar: Deus, me ajuda. Eu quero caminhar contigo a cada dia, né? É isso, Rafael. Quando olhamos para a fidelidade, que é o resultado da fé verdadeira, e a gente vai até ver lá o que também o apóstolo Paulo vai citar em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E aí, como você citou no início, quando a gente começa esse bate-papo sobre o caráter, né? O caráter de Deus. Não importa, não é essa fidelidade que a fé produz dentro de nós, é produzida pelo Espírito, mas o próprio Deus, ele é fiel e ele não vai negar-se a si mesmo. O caráter, Deus, ele é imutável, ele é inegociável, essa fidelidade com Deus é inegociável. É verdade, ele sempre cumpre aquilo que promete, né? Diferente do próprio homem, né? E precisamos crer sempre para perseverarmos, né, nesse caminho. Essa fé autêntica que sempre gera essa fidelidade. Não há fé verdadeira sem constância. Ser fiel é permanecer firme, mesmo quando ninguém está vendo. É honrar compromissos, guardar a palavra e continuar obedecendo a Deus nas pequenas coisas. A fidelidade é a tradução prática da fé. Isso é muito difícil, né, Rafael? Quando nós olhamos para entender o que essa fé produz em nós com relação à fidelidade, entendermos que precisamos ser fiel a Deus, tanto nas grandes coisas, mas também nas pequenas. Sim. Porque a fidelidade, ela é a tradução prática da fé. Isso é muito interessante. É confrontador, diria eu, porque isso vem colidindo os nossos pensamentos, porque é fatídico. Sim. Nós, enquanto humanos, nas primeiras dificuldades, nós tendemos a duvidar, Sim. nós tendemos a recuar,
porque isso é o que a nossa carne gera, mas o nosso espírito que está frutificado no espírito, e essa fé produz em nós essa fidelidade. Independente do que acontece, eu decido acreditar. Sim. E eu decido viver, porque essa fé que está dentro de mim produziu em mim uma fidelidade para com Deus. Sim, e muitas das vezes a gente acaba, quando pensa em fidelidade, né, a gente acaba lembrando sempre só da questão de dízimos, de ofertas. Nós precisamos ser fiel. Nós sabemos que é algo de Deus isso daí, não é algo que faz parte da nossa caminhada, mas é muito mais complexo do que isso. Não é só sermos fiéis naqueles compromissos que nós temos com a própria igreja, mas também relacionado ao nosso serviço, né? Nosso serviço cristão. Todos nós temos um dom, nós temos um chamado, e a gente tem que cumprir esse chamado. A gente precisa ter isso em mente, a gente não pode perder nesse ponto. Precisamos ser fiéis, leais nos relacionamentos que nós temos, né? E na nossa vida espiritual, precisamos perseverar na oração, na palavra. Ser fiel nisso, porque tem algumas referências bíblicas que vão trazendo pra gente, como por exemplo Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, como Provérbios 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? E em Gálatas 6:9, não nos cansaremos de fazer o bem, de persistir. E a gente vê que essa fidelidade, ela é espiritual, e ela vai nascer da nossa comunhão com o Espírito Santo, e vai se mostrando o quê? Refletindo o caráter imutável de Cristo, através de nossas vidas. Então é importante que essa fidelidade ela possa se manifestar na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos e principalmente no nosso serviço cristão, onde muitas das vezes, pela falta de tempo, nós deixamos de lado, né? Nós temos a nossa vida com Deus, nosso momento de oração, nosso momento de leitura, estamos aqui nas programações, mas quantas das vezes nós deixamos de lado o serviço, de levar a palavra de Deus, seja em algum momento de dedicar, ou até de usar a vocação que Deus nos deu, daquele dom, de colocar isso em prática. E a gente precisa ser fiel nisso também. A fé que permanece é a fé que o Espírito Santo gera, né? Isso é muito interessante. Não existe fé passageira, ou o Espírito não quer gerar em nós uma fé passageira. Sim. Ele quer uma fé constante, uma fé que permanece, diria eu, uma fé que também prevalece às circunstâncias. Essa é a fé com que ele gera. Sim. Essa fidelidade, né? Essa fé e a fidelidade como um testemunho cristão. A gente vai ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 7, assim a vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provada pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos para o que Pedro está querendo dizer, ele está querendo indicar que a fé é refinada como o ouro, através de provas, através dessas circunstâncias que nós temos tanto falado aqui durante essas conversas que nós temos tido. Mas a fé genuína, ela não apenas resiste, mas cresce. Isso é muito interessante. Olha o que Pedro está querendo dizer, assim, o ouro que é provado, o ouro provado perece, mas a nossa fé, ela não perece. Muito pelo contrário, quando somos levados a esse teste circunstancial, ela resiste e cresce. Sim. Isso é interessante. Já não existe recuo mais perante a fé, mas existe um avanço. A fé, ela resiste aos ataques circunstanciais e ela cresce nas adversidades. Sim, e vai nos mostrando, né, refinando como ouro, ou seja, tirando todas as impurezas durante aquele processo, né? E na nossa caminhada precisamos disso. Por mais difícil que seja passarmos por provas, isso, de uma forma ou de outra, é importante nas nossas vidas e vai nos ajudar na caminhada. É claro que se pudéssemos escolher, é claro que a gente vê, tem pessoas que têm menos provas do que outras, né? Mas se pudéssemos escolher, com certeza
buscaríamos uma vida, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Mas para tudo tem um propósito também. E Deus, e não é porque às vezes as coisas são mais difíceis para um ou para outro que essa pessoa deixa de experimentar aquilo que Deus é. Então, mas olhando como olhos humanos, é impossível a gente colocar, opa, aquele ali está passando por mais lutas, então, ou seja, está sendo mais preparado, né? Mas no final das contas, nós teremos o mesmo salário, né? Precisamos permanecer fiéis, seguindo a Deus, declarando que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador e seguindo a nossa caminhada, né? Da santificação no dia a dia, né? Onde o Espírito vai trabalhando, vai nos fortalecendo e vai transformando as nossas vidas. Inclusive nessa parte da fidelidade, que igual como eu falei, se você está num momento de luta, é difícil, mas precisamos permanecer fiéis, né? A palavra é permanecermos fiéis ao Senhor, porque quando nós mostramos isso ao mundo, voltando de novo, tudo aquilo que a gente faz acaba gerando um testemunho ao mundo. E o maior testemunho que nós temos é mostrar a nossa fé e a fidelidade diante do mundo, aquilo que o cristão ele mostra. E quantos cristãos nós vemos tanto aqui na nossa igreja como em outros locais, você olha, você pensa, é Deus agindo naquela vida, que pessoa inspiradora. Às vezes você está triste com algo e você sai dali cheio, né? São pessoas que o testemunho dela como que inspira outras pessoas, como que cativa, e a gente vê a presença de Deus, e isso é tremendo nas nossas vidas, como igreja, né? E como cristãos. Quando a gente pega, né, essa fé que produz essa fidelidade que são expostas como um testemunho do cristão para o mundo, como você mesmo citou, a gente vai voltar lá para a diáspora da igreja e a gente vai ver que a igreja sendo perseguida mediante a escárnio e prisão, eles são fiéis, eles decidem ser fiéis. Essa fé produz nele essa fidelidade e que eles se tornam inabaláveis e fazem com que esse evangelho, as palavras de Cristo, elas se espalham durante essa diáspora. Sim. O testemunho de uma fé firme era muito mais poderoso do que qualquer sermão. Aquele povo que está sendo reprimido, que está sendo perseguido, eles decidem se manter inabaláveis em um único propósito. E isso mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer sermão. Isso era muito mais convincente. A gente vai ler em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, é o que prometeu. Isso é muito interessante. Sim. Em Salmos 37, no verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo também vai dizer, no capítulo 4, 16 ao 18, não desfalecemos, mas o nosso homem interior se renova de dia a dia. É muito interessante esse não desfalecer. Sim. O apóstolo Paulo vai citar isso algumas vezes nas suas cartas e é muito interessante. O apóstolo Paulo está dizendo que já não existe como isso nos abater de certa forma, mas o nosso homem interior, ele vai se renovando. Essa fé que vai produzindo fidelidade, a gente vai sendo renovado por ela dia a dia. É verdade, e a gente viu, né? Já falamos isso, ser fiel quando tudo vai bem é fácil, mas o nosso verdadeiro testemunho, ele surgirá quando nós permanecermos, né, fiéis no vale, tanto na espera, na dor, nas provas. E a fé que não se abala, ela glorifica a Deus, inspira outros a confiar também. Isso é o nosso testemunho, é fundamental. E como você falou, é no dia a dia, é na caminhada. E a gente vai vendo isso, como lá em Coríntios, né? Se renovando dia a dia. Precisamos colocar em prática. Precisamos do Senhor para isso, de termos intimidade com Ele, nos aproximando cada dia mais dEle para podermos conseguir viver isso daí. Nós vamos chegando perto desse final, né, Rafael? A gente vai tendo algumas clarezas para nós também. A fé, ela, como um fruto do Espírito, é muito mais do que uma crença, né? É uma vida de confiança e fidelidade. Ela nos sustenta nas lutas, nos mantém firmes nas promessas e nos transforma em pessoas em que Deus pode confiar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A fé começa crendo, cresce obedecendo e se aperfeiçoa
permanecendo. Ela não está num estado estático, mas ela vem sendo amadurecida. O espírito de nós vamos progredindo para nos tornarmos um varão perfeito. E o espírito ele vai trabalhando até a fé dentro de nós. Nós começamos crendo, nós vamos amadurecendo e começamos a obedecer, e ela vai se aperfeiçoar à medida que nós vamos permanecendo fiéis a Deus. Essa fé ela vai produzindo em nós essa fidelidade. E isso é perfeito. Quando o Espírito governa o coração, o cristão se torna fiel, como o próprio Deus é fiel. Sim. E como você trouxe, né? Ela é um fruto do Espírito, ela é mais do que uma crença. Não é diferente de um positivismo, vou falar isso daqui, vou falar que coisas boas vão acontecer e ficar só seguindo isso. E não é. É algo muito mais completo, né? A gente está falando de uma vida. Fidelidade, confiança, e é o que precisamos, né? Lá em 2 Timóteo também tem um versículo bem interessante, 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Precisamos reter isso em nossas vidas, no nosso coração. E quando nós somos guiados pela palavra, pelo próprio Senhor, não vou falar que vai ficando mais fácil, porque tudo depende da circunstância que você está vivendo, né? Mas vai te dando clareza na caminhada, né? No dia a dia. Então, vamos seguindo pro nosso final, né? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, Pai, somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, na nossa caminhada, tem sido fiel conosco em todo o tempo, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti buscarmos, ó Senhor, a termos momentos de intimidade contigo, a lermos a Tua palavra e a mostrar ao mundo, Senhor, como Tu és fiel, como Tu és maravilhoso, e que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem estado presente conosco e tem nos amparado em todo o tempo. Usa-nos, ó Senhor, como testemunho vivo, Senhor, da Tua palavra, e que o mundo possa conhecer o Teu amor, a Tua fidelidade, através de nossas vidas. Muito obrigado por mais esse momento, Jesus. Amém. Muito bom ter estado contigo aqui novamente, Mateus. Rafael, um abraço. Espero que venham muitos mais desses encontros aí, porque é sempre bom ter essa conversa de amadurecimento. Até a próxima. Até mais.